Amigos da TV Cidade, a minha saudação, meus cumprimentos. Olá, tudo bem? É hora do programa Cidade Aberta começar na edição de hoje aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. O que é de Farroupilha você vê aqui na TV Cidade. Estamos no ar, além do canal 14 da NET, também no aplicativo TV Cidade Farroupilha e ainda nas redes sociais. O Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas, os assuntos do momento, do cotidiano são pauta. Quero apresentar para vocês os nossos convidados na edição de hoje, que estão aqui nos estúdios, o presidente da SIX Farroupilha, o presidente Daniel Bump, e também o diretor executivo de Assuntos Estratégicos, o Eloy Carlos Pelissari, da direção da SIX, são nossos convidados para o bate-papo. Presidente Daniel Bump, obrigado pela presença nos estúdios, bem-vindo. Obrigado, sempre um prazer poder participar desse programa e sempre estamos aí prestigiando. Ótimo, obrigado pelo prestígio. Eloy Carlos Pelissari, diretor executivo de Assuntos Estratégicos da SIX Farroupilha, também lhe dou boas-vindas, prazer recebê-lo no dia de hoje. Muito obrigado, é uma honra poder contribuir com o pífio conhecimento, mas sempre que precisares, estaremos sempre à disposição. Da mesma forma. Bom, o presidente também, Eloy, na última quinta-feira, no auditório da UX Farroupilha, no auditório professor Raul Bump, por iniciativa do Parlamento Regional e o apoio da SIX Farroupilha, da Câmara de Vereadores e também da SIX Serra, foi promovido um painel com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul nas eleições de outubro. 4 candidatos estiveram presentes: Eduardo Leite, do PSDB, Jairo Jorge, do PDT, Júlio Flores, do PSTU e também Roberto Robaina, do PSOL. Os candidatos José Ivo Sartori, do MDB, Miguel Rosseto, do PT e também Matheus Bandeira, do Novo, não estiveram presentes, alegando problemas de agendas. Os candidatos vieram a Farroupilha, foi uma oportunidade para a Farroupilha e a região também de estar mais próxima com os candidatos, vendo a questão de propostas e soluções, encaminhamentos, ou seja, uma oportunidade para, eu diria, começar a amadurecer o voto, para quem ainda não tem o seu voto definido. Presidente, dá para dizer que foi uma iniciativa positiva em que pese se esperava talvez uma presença um pouco mais forte da população? Sim, a gente considera uma iniciativa muito importante, uma iniciativa muito interessante. Eu gostaria de dizer também que a OAB nos ajudou na organização, né, na pessoa do presidente Rafael Coloda, que foram muito importantes na organização desse evento. Um momento importante porque a OAB também tem uma campanha que é o Vote Consciente, num momento que o Brasil precisa muito mesmo que as pessoas votem conscientemente, que saibam o que estão fazendo, porque o nosso país passa por um momento muito difícil, muito complexo, não é só o nosso país, né, mas o nosso estado também, e a gente precisa realmente evoluir, nós precisamos encontrar o caminho do crescimento novamente. E para nós, como SIX, uma entidade empresarial que congressa várias atividades, trouxemos também a SIX Serra, através dos municípios que compõem a SIX Serra, para participar desse evento. Um momento que a gente considera muito importante pela aproximação com os candidatos, com as suas assessorias, porque a gente precisa realmente ver o futuro, ver o que os candidatos têm de propostas. Sabemos sim que o Estado passa por grandes dificuldades, a gente acompanha, mas nós vamos precisar nos livrar de todas essas situações dificultosas para evoluir, porque a quantidade de desempregados é muito grande. E não existe outra fórmula de gerar renda que não seja através do trabalho. E tudo isso passa pela política. O conceito de política, ele é muito importante porque ele tem a função
de organizar a sociedade, de dar as diretrizes da sociedade. É um caminho obrigatório? É um caminho obrigatório, acaba passando praticamente, todas as decisões acabam passando pelo setor político. E nós tivemos então um encontro, onde alguns candidatos não estiveram presentes. A gente ficou até certo ponto chateados, é fato, porque gostaríamos que todos os candidatos se fizessem presentes, mas foi muito interessante, foi muito importante, fluiu muito bem o encontro, tiveram perguntas muito pertinentes. Gostaríamos também de falar da importância dessa campanha do voto consciente, aonde a gente ouve muito as pessoas falando de que irão votar branco ou nulo em função do descrédito político que o Brasil atravessa. Passamos por um impeachment de presidência da República e as pessoas perderam muito o crédito e a esperança na política. Agora, é importante que se escolha, dentre os candidatos, as pessoas que considerarmos melhores. E esse foi um dos motivos pelo qual se trouxe aqui para Farroupilha e região esse encontro com os candidatos ao governo do Estado. Eloy, consideras que o painel promovido em Farroupilha com os candidatos ao governo do Estado, em que pese 3 deles não terem vindo, a presença de 4 candidatos aqui em Farroupilha, foi produtivo? Deu para se colher um pouco da linha de propostas e de ações que cada um apresentou na noite da quinta-feira? Com certeza, é uma iniciativa louvável. O que a gente percebe é que eles expuseram as suas plataformas, né? Muitas das coisas eles têm receitas simplistas. Essas receitas, parece-me que na hora da execução eles terão bastante dificuldades, não deixaram claro como que eles vão resolver isso. O público, né, se comportou direitinho, as perguntas foram à altura. Pertinentes. Né, pertinentes, importantes. Não sei se foi por causa do tempo, tá? Se foi o tempo que não permitiu eles abrirem um pouquinho mais as soluções. Porque eles têm soluções muito simplistas, não existe. Eles não atacaram, no meu ponto de vista, não atacaram a raiz do problema. Você não consegue resolver um problema se você não atacar a raiz, se você não atacar a base do problema. Um dos exemplos, a criminalidade. Vamos construir mais presídios. Isso não resolve nada, né? Nem mais como paliativo. Nem mais como paliativo. Quantos presídios tu vai construir? Né? Então, as propostas apresentadas, alguns não tinha nem como ouvir, né? Porque, pelo amor de Deus, tentar transformar numa baderna esse país está fora de questão. Mas algumas propostas que realmente atacassem o problema, se colocassem do lado da população. E o que a gente ouviu? Ouviu as propostas, algumas para agradar, né? Mas aquela que realmente atinge, que ataca o problema, a raiz do problema e resolve a situação, ou pelo menos nos dá uma luz, faltou. E faltou bem e quase para todos, né? Então, na minha avaliação, é positivo, é bacana, é bom trazer os candidatos ao governo, porém, no meu ponto de vista, eles pecaram um pouquinho em não atacar o problema, resolver o problema. E continua o mesmo discurso político de todas as campanhas? Eu poderia dizer que praticamente não mudou nada. Porque vamos construir mais. Como é que nós vamos resolver tal coisa? Vamos dar uma educação de qualidade. Muito bem. O que é uma educação de qualidade? Quais os parâmetros? O que você vai trazer para essa educação de qualidade? Educação de qualidade. Tá. No ponto de vista de quem? Paulo Freire, de novo? Vamos seguir nessa linha, né, de uma educação suicida? Ou nós vamos querer buscar alguém especialista e que nos dê uma educação que nós sejamos comparados, ou tenhamos uma educação de qualidade, não vou dizer de primeiro mundo, mas pelo menos ali próximo. A fórmula está pronta, é só pegar e copiar e aplicar aqui.
Mas aí eles vêm com uma história de que... É um Ctrl-C, Ctrl-V? É mais ou menos isso, né? O que uma empresa faz? O que uma empresa faz? Ela estuda as melhores políticas, as melhores práticas, as boas práticas e aplicam na sua empresa o que tem de melhor. Na política parece que eles não conhecem esse conceito. Parece que eles têm que inventar uma coisa totalmente nova, né? E aí nos dizem umas coisas, a gente fica pensando, bom, será que isso é uma ofensa à nossa inteligência? Será que até quando o povo vai querer ouvir essas bobagens e vai aceitar? Mas isso nós precisamos ter consciência, como o nosso presidente falou, né? E aprender a votar, estudar os candidatos e nós votarmos certo. Porque se nós votarmos só por uma beneficezinha, nós vamos continuar... Ou votar por votar em qualquer um. Ou não votar. Na verdade, a gente precisa, de uma certa forma, de uma transformação nessa visão política no seguinte sentido. Quando a gente vota em determinada pessoa, nós estamos dando para ele o crédito de que ele irá gerenciar os recursos disponíveis da melhor forma possível para o desenvolvimento econômico, social, segurança, saúde. Só que o que a gente tem visto nos últimos anos no nosso país é que as pessoas não têm feito isso. Que os governantes têm legislado, têm trabalhado em causas de alguns grupos, de algumas pessoas, ou em muitos casos em benefício próprio. E isso tem levado o nosso país à bancarrota, e a gente não precisa explicar isso para ninguém, porque nós estamos vivenciando essas situações. Nós vamos para o nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida, a gente volta conversando mais com o presidente da SIX, Daniel Bump, e também com o diretor executivo de assuntos estratégicos da entidade empresarial, o Eloy Carlos Pelissari, que são os nossos convidados no programa de hoje. Fique ligado, a gente volta já já. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261 3331.
Já estamos de volta com o programa Cidade Aberta, edição de hoje aqui pela TV Cidade Farroupilha, na região cobertura da NET para Farroupilha e também no aplicativo TV Cidade e ainda nas redes sociais. O Cidade Aberta, edição de hoje com a presença do diretor executivo para assuntos estratégicos da SIX Farroupilha, o Eloy Carlos Pelissari, e também do presidente da entidade, o Daniel Bump, são nossos convidados nesta edição. Nós estamos fazendo uma avaliação do que foi o painel com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul na última quinta-feira em Farroupilha, na promoção do Parlamento Regional, com o apoio da OAB Farroupilha, da SIX Farroupilha, da Câmara de Vereadores e também da SIX Serra. Eu queria tocar, porque ouvindo os 4 candidatos que aqui estiveram, presidente Bump e também Eloy, eles colocaram propostas e eles têm a solução e vai dar certo e faz isso e faz aquilo, resolve o problema da segurança, resolve o problema da saúde, porque não tem a destinação correta dos percentuais que deveria para a saúde, infraestrutura, finanças do Estado. Parece que está tudo tão fácil, ou seja, que me dá o voto que eu resolvo o problema. Dá para acreditar nas propostas e nas soluções que foram apresentadas pelos candidatos em Farroupilha, ou tem que passar um filtro aí, presidente? Com certeza a gente sabe que é necessário que se passe um filtro, porque as coisas não são tão simples como se imagina, ainda mais quando se fala em poder público, num país com uma complexibilidade, com uma quantidade enorme de problemas, com uma burocracia além do normal, além do que a gente sabe que o governador ou o presidente da República são pessoas que têm que ser muito estrategistas, porque eles não têm a capacidade de tomar ações por si só. Tudo isso passa. Quando se fala no governo do Estado, tu precisa aprovar isso na Assembleia Legislativa. E no âmbito federal, Câmara e Senado. E aí se torna cada vez mais complexo. Então precisa todo um alinhamento de ideias dentro das câmaras, né, tanto estadual ou federal, enfim, vamos falar aqui do Estado, já que os parlamentos. Exatamente. E o que acontece isso? Nós precisamos de pessoas estritamente capacitadas para gerenciar essas situações, ainda mais num país que a gente tem uma burocracia enorme, com N grupos, são muitos as estratificações que existem dentro da nossa sociedade, e todos querem o benefício próprio. E quando a gente vive em sociedade, isso se torna difícil. Eu acredito que é necessário que a gente repense muitas coisas. Para que a gente possa evoluir, alguns setores terão que ceder um pouco para essa evolução. A gente sabe que tem alguns salários que são muito acima da média, são fora da realidade. Quando a gente compara um salário mínimo, então, isso é um absurdo. Por exemplo, o vencimento dos juízes, ministros do Supremo, que tem efeito cascata. Esse é um exemplo importante, que é muito representativo. Se tu comparar com um salário mínimo de um trabalhador, o quanto ele precisa trabalhar durante a sua vida toda, para depois ter que se aposentar por um salário que não é possível a mínima subsistência, tu imagina só a motivação que essas pessoas, em alguns casos, têm para trabalhar. Então, quando a gente começa a entrar em determinados assuntos, a gente percebe que nós precisamos de uma grande reestruturação no país. Nós precisamos começar a trilhar caminhos, e isso não vai ser fácil. Isso não é fácil. É uma ruptura. Isso é doído. O remédio é amargo. Nós chegamos assim, olha o preço que está o combustível. Me diz o que adianta nós termos uma empresa como a Petrobras no Brasil, onde nós pagamos um dos combustíveis mais caros do mundo? Do mundo. Isso é impossível de não dá mais para dizer a Petrobras é nossa. No meu ponto de vista, é uma vergonha dizer que a Petrobras é nossa.
Porque se ela fosse nossa, ela teria que trabalhar em benefício de todos. Na verdade, durante os últimos anos, ela tem trabalhado em benefício de alguns partidos políticos. Isso não faz sentido. Então, o que a gente percebe? Um discurso muito bonito, um discurso alinhado, mas dissociado da prática. Exatamente. Quando a prática, quando tem que se colocar em prática, a gente vê muito mais do velho. E o que acontece? Todo esse descrédito da população na classe política. Mas não é de graça. Existem motivos, e não são poucos, porque isso influencia a vida de todos nós. Nós temos que entender que não adianta uma parcela da sociedade viver bem se a grande maioria passa por dificuldades enormes ou tem que ficar enjaulado. Veja todos esses nossos problemas de segurança, de infraestrutura, a calamidade que estão as nossas estradas. E crianças estão nascendo, as famílias estão crescendo. Nós precisamos evoluir na mesma proporção para que a gente não passe a ter problemas como a gente tem visto de o nosso próprio Estado estar recebendo pessoas de outros países porque não encontram mais a mínima subsistência naquele país, faltando alimentos, e estão vindo buscar soluções no nosso país que está em dificuldades. Então nós vamos precisar aí passar por um processo de reestruturação muito grande. Eloy, dentro desta linha, as propostas apresentadas, aquele ditado que quando a graça é demais, até o santo fica com o pé atrás. As propostas que foram colocadas pelos candidatos que vieram à Farroupilha, você até já disse que elas lhe pareceram bastante simplistas. Elas resolvem o problema ou é uma forma de cativar o voto apenas? Eu quero falar como administrador. Tá? Agora esquece o Eloy da SIX e é o Eloy administrador. Uma empresa, quando ela monta um planejamento estratégico, ela detalha muito bem aquele planejamento estratégico, ela estressa o planejamento estratégico para conseguir atingir o seu objetivo. Então, ela pensa, eu vou fazer isso, mas eu quero colher aquilo. O que a gente percebeu é que parece que eles querem colher alguma coisa, mas nesse caminho eu não tenho a estratégia pronta, montada, e também a forma como que é colocada, como ela é colocada, às vezes assim, tu não vê como resolver isso, como fazer. Não tem como fazer. Dessa forma, assim, tal, não existe como fazer. O meu voto, eu vou pensar o Brasil como uma empresa. E eu sou o recrutador, ou do presidente ou do governador. Nós somos os patrões dessa empresa. Nós somos os patrões. Então, eu vou fazer a análise deles, eles que me apresentem uma proposta, tá? Uma proposta, mas uma proposta execuível, ou seja, que ele consiga me dizer, eu vou fazer isso e o resultado é isso. Porque se eu for numa empresa e disser para ele, aqui nós temos uma estratégia, o plano é esse para nós colhermos isso. Se eu não der esse resultado, a empresa me arranca o pescoço, porque eu posso quebrar a empresa. Agora aqui, quanto aos políticos, nós precisamos de um plano, tá? Nós precisamos de um plano aonde esse plano possa ser executado. Nós sabemos que nós temos um grande número de partidos políticos. Nesses partidos nós temos as mais diversas ideologias. Nós temos ideologias da extrema esquerda, nós temos ideologias de esquerda, centro e quase nada de direita. Como é que eles vão fazer para casar isso aqui em coisas que beneficiem o povo? Porque toda vez que sai algum projeto, alguma coisa que beneficia o povo, o que acontece? Elas vão para baixo da fila, elas vão por último. Vamos pegar um exemplo, a CE. É a CE, né? Isso. Que era para ser privatizada. Sim, CE. Ela tem um prejuízo gigantesco. E quem está pagando esse prejuízo? 1 milhão ela se vai pedrada. Nossa, 1 bilhão. Bilhão, 1 exatamente. bilhão. Nós estamos pagando. E aí não aceitam que privatizem uma coisa que está dando prejuízo. Ou seja, quando interessa para alguns, o presidente muito bem falou, interessa para alguns, nós temos uma Petrobras que interessa para alguns também,
isso não anda muito bem e não encontra força. Quando diz respeito ao povo, aqueles projetos eles não vão andar. Então, como que essa estratégia criada nos dita e que vão fazer e que vão executar e tal, vai ser resolvido com esse grande número de partidos, com essas ideologias diferentes. Então, eu posso ter a maior das boas intenções, mas se eu não tiver o plano montadinho e a forma de executar, eu não vou conseguir sucesso, eu não vou conseguir fazer passar. Como é que essa pessoa, como é que a Câmara vai trabalhar, como é que ela vai trabalhar para o povo, se até hoje eles só pensaram neles? Outra coisa importante, o que a gente tem visto? Tá? Que o nível dos políticos a cada eleição tem diminuído. Será que não vai diminuir mais? Esse é o descrédito do setor, do setor político, cada vez meio mais, político. do meio político. Cada vez mais as pessoas boas acabaram se afastando, e isso é normal, em função de todas as situações que a gente tem vivenciado, e outras pessoas vão tomando esse espaço. Não existe cadeira vazia. Não existe cadeira vazia. E o que acontece? Tu pega determinados partidos políticos, apenas se inserem com o interesse de colocar pessoas e cargos para administrar aquilo. E aí, o que acontece? Qual é o conhecimento que eles têm? Ou eles têm apenas os interesses próprios? Só que isso acaba influenciando a todos, viu? O que foi criado no país nos últimos anos, nós todos estamos pagando a conta. A fatura chegou. E ela está dolorida. Muito dolorida. Presidente, eu quero aproveitar em 2 ou 3 minutos, coisa rápida também. Nós temos muitas reivindicações aqui na Serra. A fila, lamentavelmente, fica cada vez maior. Dentre infraestrutura, segurança, saúde, olha que Farroupilha sofre muito com saúde, educação, a questão do desemprego e a geração de empregos. Na sua visão, tudo isso é importante, mas o que é mais pontual, que é para ontem, que precisa ser atacado? Eu já te respondo isso, só antes eu gostaria de fazer um comentário. Através da SICS, a gente solicitou que as demais SICS da região fizessem perguntas. E a quantidade de perguntas que nós recebemos foi um número foi bastante expressivo. A gente até pede desculpa porque não tinha como fazer todas. E isso vem de acaso ao que a sua pergunta agora, Leandro. O que acontece? Quando a gente vê as economias desenvolvidas do mundo, vamos pegar um exemplo de uma economia americana, por exemplo, onde o sistema é bem desburocratizado, as coisas acontecem, o que tem que ser feito é feito. As premissas básicas são: sem infraestrutura, sem energia acessível, sem meios de locomoção, onde isso não se torne tão oneroso para as empresas, não tem como ter desenvolvimento. Isso é básico. É necessário que se invista fortemente em estradas, que é a infraestrutura. A partir do momento que você tem uma economia forte, que você tem empresas fortes, você tem tudo. Porque a empresa traz conhecimento, traz informação, traz ensinamento para as pessoas que participam dela, ela proporciona saúde. A pessoa que está recebendo o seu salário e tem a possibilidade de estar assistida por um plano de saúde ou pagar uma consulta, não vai usar o sistema público de saúde. Nós precisamos desvincular toda essa pressão do poder público sobre as pessoas. As pessoas precisam de mais liberdade, com regras claras, de segurança, sabendo que se a pessoa agiu errado, ela vai ter que ser e cumprir o rigor da lei. Para quê? Para que se tenha uma sociedade organizada. E o primórdio básico, no nosso entender, é o quê? O desenvolvimento empresarial, a desburocratização, que é a facilitação
da vida das pessoas num todo, no Brasil tudo é muito difícil, qualquer coisa. Estivemos na terça-feira de manhã na SIC de Caxias, onde estava lá, foi recebido o candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, e o presidente da SIC de Caxias, o Gasparim, fez uma citação bastante importante ao candidato. Nós não aguentamos mais. Chega lá a pessoa para discutir o local que tem que ser o banheiro, tchê. Não dá mais. As pessoas têm que ter o bom senso e saber que é aqui, pronto, o que isso vai interferir na vida das pessoas. Então, hoje, há uma interferência muito grande do poder público na vida das pessoas, mas não de uma forma benéfica, na forma de prejudicar e não ajudar o desenvolvimento. Eloy, se possível, em 30 segundos, 40 segundos, o que é a prioridade da prioridade para nós aqui? A prioridade, no meu ponto de vista, primeiro é o Estado mínimo. O Estado tem que ser pequeno, eficiente, ele não pode ser uma carga para nós. Por que hoje nós temos tudo isso que o nosso presidente acabou de colocar? Porque todo o dinheiro é canalizado para outras coisas, não sobra dinheiro para investimentos. Hoje, o empreendedor não tem mais coragem de fazer nada, porque o governo ele quer sugar o máximo. Enquanto nós não termos ou tivermos um Estado mínimo, eficiente, enquanto não incentivarmos e dermos condições para o empreendedor, que nós estamos matando a sementinha do empreendedorismo, nós não vamos sair desta situação. Obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Obrigado, presidente. Eloy, obrigado, até mais. Obrigado, sempre uma honra. Obrigado, presidente. Obrigado, sempre um prazer poder participar desse programa e toda vez que for necessário, estaremos aí. Voltem mais vezes. Muito obrigado. Eu quero encerrar o programa e, ao mesmo tempo, fazer o convite, você que está nos acompanhando, a partir de agora, a TV Cidade, logo após o espaço dos apoiadores, estará exibindo na íntegra o painel entre os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul, painel que ocorreu na quinta-feira, dia 30 de agosto, na UX Farroupilha, auditório Professor Raul Bump, com a presença de 4 candidatos: Eduardo Leite, do PSDB, Jairo Jorge, do PDT, Júlio Flores, do PSTU, e também o Roberto Robaina, do PSOL. Então, a partir de agora, você vai ver na íntegra o painel entre os candidatos ao governo do estado. Fique na TV Cidade, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha.